Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Êxodo capítulo 13, versos 17 e 18. Poderia parafrasear essa passagem sem receio, fazendo a seguinte afirmação: Deus está mais interessado em nos tornar mais próximos dele do que nos privar de dificuldades. Após 430 anos, os hebreus deixaram o Egito rumo à terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Boa parte desse tempo debaixo de dura servidão. Pareceria óbvio que o certo seria fazer com que o povo trilhasse o caminho mais curto, pois já haviam sofrido bastante no Egito. Entretanto, e em certo sentido, não eram só os egípcios que precisavam saber quem era Deus. Faraó foi julgado severamente para saber que existe um só Deus e Senhor de toda a terra. Já os hebreus precisavam conhecer seu Deus e confiar nele para tudo e sobre quaisquer circunstâncias. A incredulidade dos hebreus é evidente à medida que vemos eles, por várias vezes, alimentarem no coração o desejo de voltar para o Egito diante da primeira dificuldade. Vejamos alguns exemplos. Quando o faraó os perseguiu. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo capítulo 14, do verso 10 ao verso 12. Quando viram-se privados de alimento, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos assentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Êxodo capítulo 16, verso 2 e 3. Quando tiveram sede, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Êxodo capítulo 17, do verso 1 ao 3. É certo que, se conduzidos pelo caminho mais próximo, eles poderiam voltar atrás e regressar ao Egito. Então, o Senhor, que é rico em sabedoria e deseja se revelar aos homens, os conduziu pelo caminho mais longo, pois assim eles enfrentariam provas progressivamente, iriam confiando no Senhor mais e mais a cada livramento. Eles conheceriam quem é Deus e aí sim não voltariam atrás diante de grandes dificuldades. Em Deuteronômio capítulo 8, vemos Moisés advertir o povo dizendo: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.
Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 ao verso 5. Foram 40 anos de relacionamento para depois crerem que as muralhas de Jericó iriam ceder, que nações seriam derrotadas e que o tempo cujo sol ilumina a terra seria prolongado para que o povo continuasse a lutar. Depois dos 40 anos, Deus continuou a realizar sinais, e todo esse testemunho que ele deu a respeito de si mesmo fez com que homens e mulheres depositassem sua fé nele. Eles puderam crer e viram o Senhor retendo a chuva, tapando a boca de leões, livrando homens da fornalha ardente e fazendo mulheres estéreis gerar filhos. Portanto, temos duas opções: ser como Caleb e Josué, que confiaram no Senhor. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Ou ignorar os feitos de Deus e não crer que Ele é poderoso para cumprir o que prometera, tornando-se parte do povo que não o agrada. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Que as dificuldades de nossa vida não sejam vistas com desdém, mas como parte do caminho próspero que nos levará a um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus abençoe.